muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between bloody medicines. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Wilmerson da Silva. João, você já esteve aqui em vários episódios, mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro, claro. Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta tem um tempinho já, tinha, não sei exatamente, uma página de cinema no Instagram, ou @cineratos, e é isso, estou sempre aqui para dar minha contribuição para nossos papos. Wilmerson, essa é a sua primeira vez aqui no programa. Você gostaria de se apresentar pra gente? Sim, eu sou de Fortaleza, tenho 31 anos. Minha formação, na verdade, é bem distante do cinema. Eu sou formado em ciência da computação e sou apaixonado por cinema já faz alguns anos. E também, como o João, estudo por conta própria e sou louco por cinema japonês. E eu também tenho uma página nas redes sociais que se chama Diário de Cinefilia, uma página que eu criei recentemente, onde eu posto pequenos trechos de filmes que eu vou conhecendo, que eu vou descobrindo, uma maneira de compartilhar, né? E é isso, basicamente é isso. João, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, eu queria ter visto esse filme no ano passado, mas acabou não dando tempo. Mas eu vi um filme do Hong Sang-soo, ele é um diretor sul-coreano chamado In Your Day. Ele é um diretor bastante prolífico, tanto que ano passado ele lançou 2 filmes, tem um outro filme dele chamado Na Água, que também é muito bom. E assim, ele é um diretor com um perfil de cinema um pouco mais minimalista, sabe? Ele lembra um pouco o que o Ozu fazia, lembra um pouco o que o Eric Romer fazia. E esse filme ele vai acompanhar 2 histórias distintas, né? A gente vai acompanhar uma atriz que está passando uns dias na casa de uma amiga, e a outra história que corre em paralelo, a gente acompanha um poeta que está recebendo 2 admiradores. Uma é uma garota que está fazendo um documentário sobre ele, e o outro é um rapaz, um estudante, que quer entender mais sobre o trabalho dele como poeta. E basicamente o filme vai girar em torno dessa coisa cotidiana, né? O filme ele vai se desenrolar a partir dessas conversas e de diálogos. E é um filme que eu gosto do cinema nele justamente porque ele está interessado nessas coisas mais banais, mas é justamente desses encontros triviais que surgem diálogos que são muito expressivos da vida, assim, do cotidiano. Quando eu vi esse filme essa semana, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe? Um filme que é produzido de acordo com o cotidiano desse sul-coreano, mas que reflete muito com o que a gente vive aqui. Eu acho que vale super a pena ver esse ou qualquer outro filme do Hong Sang-soo. Eu só vi um filme dele. Qual você viu? Aquele The Novelist Film. Ah, sim. Eu gostei. Gostou? Uhum. Eu gosto bastante, cara. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o filme dele foi A Câmara de Claire. Eu vi em São Paulo, na época que eu tava passando por lá. Odiei na primeira visita, assim. Lembro de ter saído super puto da sessão. E aí eu fui ver outras coisas dele, e aí fui entender mais sobre o que ele tava propondo ali no cinema dele. Eu gosto bastante. E você, Wilmerson, você viu alguma coisa bacana essa semana? Cara, teve um filme que eu vi recentemente que me marcou muito, eu gostei muito. No Brasil ele se chama O Enigma de uma Vida. De 68, dirigido pelo Frank Perry. E ele é protagonizado pelo Burt Lancaster, que é um ator que eu gosto muito. E é um filme que eu acho que quanto menos você souber, melhor é. Eu fui totalmente às cegas
E foi muito maravilhoso ir descobrindo esse filme, a história dele e esse protagonista, que, assim, é a parte central do filme. Esse protagonista interpretado pelo Burt Lancaster. O filme começa em uma manhã ensolarada, um dia muito bonito, e ele é esse homem, ele tá reencontrando vários amigos, e todo mundo ali, ele parece ser muito bem querido por aquelas pessoas, aqueles amigos, todo mundo que o vê, o trata super bem, fala que tá com saudades, e aí isso se passa em uma cidade, assim, como se fossem casas, assim, de veraneio, casas, assim, de gente bem de vida mesmo, assim, rica. E aí ele percebe que daquela casa onde ele tá, dos amigos dele, até a casa dele, todos os vizinhos ali, ele conhece todo mundo se conhece, todas as casas agora têm piscina. E aí ele decide ir da casa do amigo dele, onde ele tá, até a casa dele, nadando pelas piscinas, indo de casa em casa e nadando nas piscinas. E aí, a cada nova casa que ele vai visitando, a gente vai descobrindo que as coisas não são realmente como pareciam no início. Ele, até mesmo a imagem dele, a imagem que ele parece ter dele mesmo, não é aquilo de verdade. A gente vai descobrindo outra pessoa, outras histórias, e as coisas vão se revelando cada vez mais bem diferentes lá do início, né? O filme tem também um nível de suspense que ele começa assim, já começa no plano inicial do filme mostrando umas árvores, uma montagem com coisas da natureza e uma trilha sonora que já te coloca ali um lugar que pode ter algo estranho. E aí, a partir da primeira visita que ele vai fazendo, você começa a perceber que realmente tem algo fora do lugar, e aí você vai entendendo, você vai descobrindo pouco a pouco. O filme não te entrega facilmente, e pouco a pouco você vai colhendo as pistas do que realmente está acontecendo. E é um filme maravilhoso, tem um pouco de surrealismo, e realmente o protagonista, a história dele, quando chega o fim, você tá muito absorvido pelo filme. Maravilhoso, realmente fica a dica. Já viu esse filme, João? Não vi, na verdade eu ia falar, esse aí realmente tá no meu ponto cego, cara. Eu vou até. Esse daí é maravilhoso. Como o Wilmerson falou, é muito bom, assim. Eu lembro que eu assisti, acho que foi em 2018, e foi assim, o filme que eu mais gostei de assistir naquele ano, assim, porque é fantástico. Eu já tô encantado só com essa apresentação que ele fez do filme. Eu já vou procurar aqui pra tentar ver ainda essa semana. Vale muito a pena. Dito isso, vamos falar sobre o tema do programa. A coisa de alguns meses atrás, eu postei um vídeo do Vida de um Tatuado, né? E perguntei quem era fã do Suzuki. E o Wilmerson, né, levantou a mão. E aí, como a gente tá nesse mês de falar de cinema japonês, eu perguntei se ele não topava falar de algum tema do cinema japonês, ou mais especificamente do Suzuki. E aí ele falou assim, não, vamos falar sobre o Suzuki. E aí eu pergunto assim, como é que se deu a sua relação com o Suzuki? Qual foi o primeiro filme que você assistiu dele? Tiago, eu gosto muito de ir às cegas pros filmes, sabe? Se eu ver ele sendo indicado por mais de uma pessoa, ele aparecendo no meu radar mais de uma vez, diretor ou um filme específico, eu vou lá e assisto. Isso foi o que aconteceu com o Suzuki. Eu tinha visto o post de Tóquio Violenta em algum lugar, não lembro agora, e aí eu achei chamativo o pôster, já com aquelas cores, né? E aí marcou aquilo. Pouco tempo depois, eu acho que eu vi alguém comentando, e aí beleza, agora eu vou atrás desse filme. Então eu procurei o Tóquio Violenta, foi o primeiro filme que eu vi dele, não lembro se foi há uns 2 ou 3 anos atrás, e eu não sabia o que esperar, e fui totalmente surpreendido, né, pela estranheza do filme. Eu lembro que na época eu achei um pouco meio um uso de música meio Tarantino,
e a questão do surrealismo eu lembrei do Lynch, então na minha cabeça ficou um pouco dessas duas misturas. Eu revendo já esse ano, já mudei muito minha opinião sobre isso, mas eu lembro que a forma como o Suzuki dirige, a forma como ele monta o filme, como ele usa os cenários, né, toda a forma como ele dá a gente essa desorientação do cinema dele, que é algo muito comum. Começa uma cena que você acha que é uma coisa, ou você não acha nada porque você não está entendendo, e aí tem 2, 3 planos, quando é no 4º plano, você vai entender o que realmente está acontecendo naquela cena, e a primeira vez que eu vi o filme, isso me pegou muito. Para mim era algo muito novo, muito diferente, não estava acostumado a ver algo assim. E toda a artificialidade também que tem nesse filme, né, com aqueles cenários que parecem uma realidade à parte, né, com aqueles fundos coloridos, ou mesmo quando o fundo muda de cor, apenas porque o diretor quer mudar, né? E o protagonista, no caso, eu descobri depois que esse filme ele foi feito para promover o protagonista como um cantor, né? Mas o protagonista no filme, ele canta um tema. Então, ele chega onde ele vai cometer um crime cantando. Então, isso também, puxa, eu gostei muito, me marcou muito. E aí, depois eu fiquei de procurar mais filmes, e aí eu fui atrás de conhecer mais a obra dele. E eu via muita gente comentar sobre o Suzuki, falando sobre ele ser o diretor de Yakuza, né? O que eu acho muito redutivo, que aí quando você vai conhecer a obra dele, você descobre que ele tem muito outros gêneros, como é um dos filmes que a gente vai discutir hoje, né? O Portal da Carne, que fogem disso totalmente, né? E hoje em dia é um diretor que eu gosto muito. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele. Para me preparar, eu li partes de um livro chamado Suzuki Seijun and the Post-War Japanese Cinema, do William Carroll. E o próprio William Carroll tem um vídeo no YouTube, que é uma aula que ele deu, que ele fala bastante sobre o Suzuki, e dá para ilustrar bem aquilo que ele fala no livro. Eu também dei uma olhada nesse livro para pesquisar, e essa aula do YouTube ela é maravilhosa, né? Em pouco tempo ele consegue fazer um grande apanhado sobre a história do Suzuki e sobre a obra dele, né? Com algumas características. Enfim, é um trabalho realmente muito rico sobre o Suzuki. Então, o Suzuki, ele entra na indústria cinematográfica em 1949, né? No momento em que o sistema de estúdios, formado nas décadas de 1920 e 1930, se recuperava da guerra. Como a maioria dos profissionais da indústria da época, ele subiu na hierarquia do estúdio, passando de assistente de direção e aprendiz de primeiro assistente de direção, principalmente com o Iwama Tsuru, da Shochiku, e Noguchi Hiroshi, da Nikatsu, antes de dirigir seus próprios filmes. Seu período mais prolífico foi entre 1956 e 1967, quando ele fez 40 filmes na Nikatsu. Não por coincidência, a indústria cinematográfica japonesa como um todo estava no seu auge comercial durante esse período, especificamente entre 1958 e 1959, assim como o cinema popular da Nikatsu, né, entre 1959 e 1961. Em meados da década de 60, porém, o sistema de estúdio japonês, que sobreviveu desde a década de 1920, estava em declínio irreversível, graças à diminuição da frequência aos cinemas, né? Quanto à televisão, isso daí é um fenômeno meio que global, né? Nos anos 60, com o advento da televisão, a bilheteria começa a baixar, né? Começa a diminuir. Os estúdios começaram a diminuir e entrar em colapso ou se ramificar na produção televisiva e pornográfica. A Nikatsu, como outros grandes estúdios, estava em crise. Foi nessa época que o presidente da Nikatsu, Hori Kiyosako, demitiu Suzuki. Mas vamos falar como é que se deu isso, né? Então a gente tem em 1958 o pico
das pessoas indo ao cinema, né? E aí começa a ter um declínio leve, né? E aí esse declínio, né, começa a ameaçar o controle dos estúdios, porque os estúdios na época, os grandes estúdios, né, tô falando da Toho, da Toei, da Dai, da Nikatsu e por aí vai, eles não apenas controlavam a produção, como a exibição também, né? Você tinha os cinemas, cada estúdio tinha seus próprios cinemas. E aí eles começaram a ver, com essa diminuição do público, eles começaram a ver, né, o controle deles, né, sendo ameaçado. E nesse mesmo tempo, você vai ter o surgimento dos cineclubes. Né? Os cineclubes começaram a surgir nessa época, lá no Japão, e eles estavam começando a curar, né, filmes específicos para as suas audiências, né, seu público. E os estúdios não gostavam disso, né, porque eles tinham o monopólio de exibição, e aí vinha esse pessoal independente e começava a exibir seus filmes, né, mas eles emprestavam, eles alugavam os filmes, porque justamente como eles estavam em crise, eles não podiam abrir mão desse dinheiro que eles iam receber. E nessa época, né, em meados dos anos 60, o Suzuki passa a ser um cineasta cujo trabalho é celebrado por esses cineclubes. E teve um caso que foi o incidente do Suzuki de 1968, em que o Suzuki é demitido da Nikatsu e estava tendo uma retrospectiva do Suzuki, né? Um determinado cineclube estava organizando uma retrospectiva, e eles pediram autorização para passar os filmes. E o cara que recebeu eles não sabia que o Suzuki tinha sido mandado embora e emprestou os filmes. E aí, mais tarde, esse presidente da Nikatsu, né, o Hori Kiyosako, proíbe, fala assim, não pode passar, porque o Suzuki é muito incompreensível. E, na verdade, é uma fonte de embaraço, uma fonte de vergonha para o estúdio. E aí eles não deixaram passar os filmes. E aí o que o William Carroll vai falar é que esse embaraço, o presidente da Nikatsu, ele fala que ele é incompreensível para todo o público, exceto para um grupo muito pequeno. E é esse grupo muito pequeno dos cineclubistas que incomodava ele. E até as pessoas falam que o Suzuki dizia que ele era incompreensível, mas não, ele nunca disse isso, né? E tem uma frase do Hasumi Shigeruko que fala que define bem assim, a imagem dos filmes do Suzuki, né? Ele fala que Suzuki nos permite espreitar as cruéis contradições da essência do cinema. O que se revela é um filme tangível, uma superfície cujo estado de ser é de puro movimento. Mas no momento em que chegamos à sua tangibilidade, o filme está envolto numa expressão abstrata e não pode deixar de revelar a impossibilidade do cinema. E aí o Ian Carroll vai ilustrar essa frase com aquela passagem do Juventude da Besta. Você viu esse filme, né, João? E, na verdade, acho que foi o meu primeiro contato com um dos filmes do Suzuki, mas eu vi... É aquele caso que acho que quando você acaba vendo fora da época em que devia ver. Eu devia ter, sei lá, uns 14 anos. Não lembro de muita coisa dele. Depois eu fui ver um outro filme dele, mas ali ele é co-diretor, né? Ele acaba dividindo a direção com uma outra pessoa, que é um filme do Lupin, um filme animado. Então, assim, essa oportunidade hoje de estar aqui no podcast é meio que para redescobrir o cinema dele. Porque tem uma cena do Juventude da Besta, não sei se você lembra,
em que o personagem principal, ele chega numa boate, e aí ele vai falar com o patrão, o chefão lá da boate, aí ele vai para uma sala, e aí atrás da sala tem um vidro, um espelho de um lado só, né? E aí tem uma mulher dançando atrás, né? E aí ele vai dizer que a gente tem uma ilusão de profundidade, né, no cinema, porque no final das contas o cinema é bidimensional, né? E aí o que a gente vê é uma coisa, a imagem deles brigando sobreposta a uma imagem, né, da mulher dançando, né? São duas histórias, são duas imagens, né, conflitantes que estão lá brigando pela nossa atenção, né? Isso daí a gente vai ver em outros filmes dele, né? E é mais ou menos isso que o William Carroll vai usar para ilustrar essa frase do Hasumi Shigeruko. Então, após esse incidente, né, o incidente Suzuki Seijun, como passou a ser chamado, o cineasta fez uma transição, pelo menos temporariamente, para o trabalho na televisão. Na década seguinte, sua principal produção foi comerciais para a televisão e alguns episódios de programas, né? Um grupo de seus colaboradores mais próximos continuou a fazer filmes na linha do Roman Porono, né, que é um tipo de Pinkueiga, né, um tipo de filme erótico, mas só próprio da Nikatsu, na década de 1970, e produziu um grande número de roteiros na esperança que Suzuki dirigisse. Mas por vários motivos, todos foram adiados, né, e retomados por outros cineastas ou deixados de lado. Finalmente, um desses projetos, né, roteirizado pelo colaborador de longa data de Suzuki, Yamatoya Atsushi, recebeu o sinal verde da Shoshiku, foi lançado em 1977, né, como história de melancolia e tristeza. Né, o Suzuki passou as 3 últimas décadas de sua carreira fazendo filmes para grandes estúdios, produtores independentes, mas continuou trabalhando em comerciais de televisão e episódios de programa, e fez 2 projetos de filme direto para o vídeo. Como você falou, né, o Suzuki também se envolveu, né, numa série animada de televisão, né, o Lupin III, né, nessa mais ou menos na mesma época do seu retorno ao cinema, né. Ele foi recrutado para ser diretor subrevisor da 2ª série de televisão. A sua gestão foi começo de 78 até o final da série em 1980. Mais tarde, ele escreveu o roteiro de um episódio para a 3ª série do Lupin e co-dirigiu um dos filmes, né, o Lenda do Ouro da Babilônia, né, lá em meados dos anos 80. Muita gente fala que consegue ver alguma coisa do estilo do Suzuki nesse filme do Ouro da Babilônia. De certa forma, é que o Lupin, ele tem uma série até hoje, na verdade. Acho que é um personagem assim, muito longevo. Ele nasce ali no mangá e aí quando ele vai pra TV ele meio que explode. E curiosamente ele faz mais sucesso na Itália do que no próprio Japão. E assim, eu acho que acaba tendo espaço ali para que a gente veja muita coisa do Suzuki, porque o personagem ele é um personagem meio que marginalizado, assim, ele é um ladrão, ele anda com um samurai, um cara que é ótimo com a pistola. Então são, de certa forma, alguns personagens que acabam aparecendo dentro da filmografia dele. Então acho que acaba ficando mais confortável para ele lidar com esse personagem. O Ouro da Babilônia é um ótimo filme, viu? Eu vi para me preparar, eu acabei assistindo esse e ao Juventude da Besta, que você tinha falado que você tinha assistido. E gostou? Gostei. E você, Wilmerson, você viu o Lupin III? O Lupin III não, eu não consegui ver. Eu vi o Juventude da Besta também, e vi outros também, para me preparar. Vi A História de uma Prostituta, que é um filmaço também. Vi Detetive Boreal 2-3, que eu também gostei muito. Vi Canto Wanderer, eu não sei se tem Canto Wanderer tem título no Brasil.
mas é também... Demora um pouco a engatar, mas quando engata, filmaço. E tem um outro que eu vi, 8 Horas de Terror, não sei se no Brasil se chama assim, 8 Hours of Terror, que é um filme que se passa todo em uma noite só, dentro, em uma viagem de ônibus, e é mais por suspense, então, mas acaba tendo muito comédia também. Mas é muito legal ver como o Suzuki trabalha o suspense no filme. Tem até um pouco assim, você até consegue perceber um pouco de influência ali do John Ford na questão, quando você pega nos tempos das diligências, né? Porque o ônibus vai ser atacado, o ônibus está correndo perigo de ser atacado por uma dupla de bandidos. Então tem esse um pouco desse elemento. Enfim, eu vi esses filmes para me preparar e revi o Toque Violento, né? Eu acho que teve mais alguns outros filmes que eu vi dele. Eu vi o máximo que deu e passei a gostar ainda mais do Suzuki. Você, o João, o que você achou dessa experiência com os filmes do Suzuki? Cara, redescobrir o Suzuki é ótimo, assim, né? Eu agradeço por ter uma memória tão boa com o primeiro contato que eu tive com ele, assim, porque eu acho que tem muita coisa ali dentro do sistema dele que, pelo menos pra mim, assim, essa primeira visita é meio que como quando você olha pela primeira vez uma obra de arte, uma pintura, assim, quando você encara ela, e que você não consegue entender muita coisa, mas a partir do momento que você se distancia um pouco, você tem uma visão um pouco mais ampliada, você começa a entender as coisas acontecendo. Eu adorei, cara. Gosto porque ele tem temas que são muito caros ali para ele. Acho que nos 2 filmes que a gente vai comentar hoje, alguns desses temas, por mais diferentes que sejam os filmes, eles estão ali presentes, né? Mas tem também, eu sinto que ele tem um senso de humor muito apurado para algumas coisas. Apesar de lidar com coisas sensíveis, ele encontra espaço para trabalhar esse senso de humor. Então, assim, gostei. Não vou dizer que foi um contato exatamente fácil, assim. Tanto que eu pretendo voltar a rever, principalmente A Marca do Assassino. Acho que eu comecei por ele, né? Então acho que foi o filme mais difícil, assim, menos palatável para assistir, mas instigante, sabe? É um filme que acabou me provocando de muitas formas a meio que tentar olhar para tudo que ele estava tentando trazer para dentro do filme, ou tentar entender cada uma das camadas ali. Eu gosto quando me sinto desafiado, assim, por um cineasta. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Seijun Suzuki. Então, o Wilmerson escolheu um filme dentro desse tema, ao qual o João ainda não havia assistido, e eu escolhi um ao qual o João também não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá no seu ponto cego. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Wilmerson, qual foi o filme que você escolheu para mim? Eu escolhi Portal da Carne. O filme foi escrito por Goro Tanada, baseado no romance de Taijiro Tamura. Estrelam o filme Jo Shinshido, Koji Uada, Yumiko Nogawa e Tamiko Ishii. Nos obscuros mercados negros e nos casebres bombardeados da Tóquio pós-Segunda Guerra Mundial, um bando de prostitutas sobrevive mantendo amizades tênues e uma aparência de ordem. Mas quando um ex-soldado renegado tropeça no meio deles, desejos e lealdades entram em conflito com resultados trágicos. Essa sinopse vem do MUBI. Bom, como eu havia dito, não sei se é exatamente um primeiro contato fácil, né, com a obra do Suzuki, mas eu consigo enxergar ali uma necessidade política e social muito inerente e cara, talvez não só para ele, mas acho que para toda a sociedade japonesa, de certa forma, né? A gente está lidando ali diretamente com as consequências pós o resultado da Segunda Guerra Mundial,
pós tudo que houve com o Japão durante esse período de guerra, né? Então a gente vai ter contato com uma sociedade japonesa que está completamente desestruturada. E aí, dentro dessa questão de uma sociedade desestruturada, a gente vai ter figuras que acabam refletindo esse mesmo caos e essa destruição, né, pós Segunda Guerra Mundial. Então é um filme que ele vai trazer personagens e elementos que são frutos dessa tragédia, né? A gente não tem exatamente uma sociedade com ordem. A gente até tem figuras muito exemplares assim dessa ordem, a polícia, a questão dos soldados, até mesmo os soldados da ocupação estadunidense ali, né? Mas eles não são necessariamente figuras de ordem, mas figuras de autoridade. E aí, abaixo dessas figuras de autoridade, a gente tem essas figuras marginalizadas, tanto das prostitutas quanto do nosso outro protagonista, né? Que acabou deserdando do exército japonês. E aí é legal, acho que talvez não seja exatamente a palavra certa, mas é interessante como a gente vê essa costura de tragédias dentro desse cenário, né? E como isso acaba confluindo ali para uma interação que nem sempre acaba sendo das melhores, né? A gente tem uma espécie de conduta dentro da organização ali das prostitutas que visa a questão da prostituição como um negócio, né? Então toda vez que alguém acaba quebrando esse código de conduta, existem consequências, né? E aí a gente está falando da impossibilidade de amar, né? As prostitutas não podem se relacionar com os homens dentro daquele lugar sem ser por dinheiro. Então, mesmo quando você tem a possibilidade de vislumbrar alguma felicidade que seja genuína, que não esteja ligada necessariamente ao lucro, você é punida por isso. Então é algo muito, muito cruel. E aí o diretor, claro, ele usa isso de forma muito inteligente. Como eu falei, ele tem alguns pontos em que ele consegue utilizar do senso de humor, mesmo diante dessa tragédia toda que ele apresenta. E também ele vai conseguir construir alguns estímulos visuais a partir de uma utilização muito expressiva, né, das cores, da forma como ele utiliza da fotografia. É um filme que acabou me estimulando bastante assim, para pensar sobre essas questões que estão postas ali. Eu acho o Pastor da Carne um filme muito, muito interessante, muito bom. Pela maneira como ele trata o tema dele, né? Como você falou da questão do humor, esse filme é um tema muito pesado, se passa em uma época de muita dificuldade para o Japão, né? É uma época que foi retratada por muitos filmes. E você vê que tem ali, elas buscam a personagens, né? Buscam naquela destruição, naquele mundo ali cruel, alguma forma delas se divertirem, né? Então você vê que elas estão sempre brincando uma com a outra. E um ponto que eu acho muito forte desse filme, que você estava falando um pouco da fotografia, eu acho a fotografia, a direção de arte desse filme uma coisa inacreditável. Como ele cria os cenários e usa as cores. Ele pega tudo aquilo. É um filme, para quem não assistiu, é um filme feito em estúdio, né? Não é locação real. Tudo aquilo, na verdade, todo aquele cenário, ele foi montado nos fundos do estúdio da Nikatsu. E é um filme B, né? O que isso também eu acho que é importante ressaltar, que os filmes do Suzuki na Nikatsu eram filmes B, eram filmes feitos para acompanhar outros filmes, né? Então eram filmes de baixo orçamento e curto prazo. Para vocês terem uma ideia, esse filme ele teve 10 dias de pré-produção, 25 dias de filmagem e só 3 dias de pós. Só 3 dias eles tiveram para montar o filme. Meu, é inacreditável um negócio desse. Cara, é inacreditável. O Suzuki ele fazia 4, 5 filmes em um ano, né? Por isso que ele fez 40 em 11 anos na Nikatsu.
que eles tinham que fazer, era o sistema de produção deles, né? E aí você pega e analisa como esse filme, os cenários desse filme, o uso de cores, cada garota do grupo, ela tem uma própria cor, né? O Suzuki disse que isso não foi intencional, com nenhum assim significado, e que o significado veio só depois. A ideia inicial era mais uma maneira de conseguir diferenciar mesmo cada uma delas, e depois veio, assim, as pessoas trouxeram significados, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante de destacar é o trabalho do diretor de arte do filme, né? Que é o Takeo Kimura, que foi um dos grandes colaboradores do Suzuki. E quando você começa a ver as entrevistas do Suzuki, você começa a perceber o quão aberto ele era a ideias dos colaboradores, né? Muitas vezes ele até se coloca assim num lugar de quase como se ele não fosse responsável por nada, na verdade, né? Até meio estranho, assim, você vê ele falando às vezes, parece que, assim, ele quase não tinha nenhuma ideia, né? Mas só que é uma maneira dele falar mesmo, que quando você percebe os colaboradores falando, o próprio Kimura conta de como ele tinha as ideias e levava pro Suzuki. Tem uma cena nesse filme que é uma cena de um estupro, né? E só que é a protagonista com um padre. E o Kimura que teve a ideia de fazer essa cena, de criar uma igreja dentro do cenário lá e fazer essa cena em frente à igreja, né? E é uma cena muito impactante, né? Eu gosto muito também como esse filme, você pode comparar ele com outros filmes da mesma época, com temas parecidos, porque tinham muitos, né? Mas um deles é Todos os Porcos, né? Do Shohei Imamura. Pigs in Battleships, em inglês. Que é um filme que se passa no mesmo contexto, segue também garotas de programas, mas não poderia, apesar de ter temas parecidos, temas semelhantes, temas em comum, não poderiam ser mais distantes em linguagem formal, em forma, sabe, em abordagem, em encenação. O filme do Suzuki, ele abraça mesmo a artificialidade, a teatralidade, as encenações são exageradas, são mais expressivos, são bem teatrais mesmo, e faz parte realmente do propósito do Suzuki nesse filme, né? E é interessante também de perceber que ele não faz isso em todo filme. Cada filme tem uma abordagem diferente de tom, de encenação, né? De como ele dirige os atores. Eu acho isso muito legal também. A protagonista desse filme é a mesma que protagoniza A História de uma Prostituta, que também tem esse tema da exploração do corpo feminino, só que se passa na China, tomada pelo Japão, e a atuação dela ali já é completamente diferente. E ela não tinha trabalhado com Suzuki antes do Portal da Carne, né? Nenhuma atriz da Nikatsu quis fazer esse filme por causa das cenas de nudez. Então eles tiveram que escalar atrizes que não tinham contrato com a Nikatsu, né? Atrizes de fora. Mas o que me mais fascina, não só nesse filme, mas nos outros filmes do Suzuki, é como ele pega um filme do estúdio, um filme que o estúdio mandou ele fazer. Nesse caso, que o estúdio queria era um filme com nudez, né? Quase indo nesse eu acho que pro Pig Waker, né? E ele consegue tomar para si o filme e contrabandear todas as suas ideias, né? Todas as suas posições artísticas, né? E políticas. Eu acho isso, assim, fantástico. Fantástico demais. Todos os filmes dele, você vê que ele não está só seguindo simplesmente o que o estúdio mandou ele fazer, né? Enfim, acho que é isso sobre esse filme. É um filmaço. Quem não viu, veja que vale muito a pena. Esse filme foi o maior sucesso do Suzuki na Nikatsu, né? Ele foi baseado no romance do Tamura Tajiro, né? Que antes já tinha sido adaptado. Você tem uma adaptação de 1948. Ele foi readaptado mais outras 3 vezes, né? Além do
do Suzuki. Teve uma versão em 77 e uma outra versão mais recente. Tiago, muita gente também acaba fazendo um paralelo desse filme com O Estranho que Nós Amamos, né, do Don Siegel, com Clint Eastwood. Pela questão de vir um cara, um refugiado da guerra, e ser recebido ali, ser cuidado por um grupo de mulheres, né? Ah, sim. Caralho, agora que você falou faz todo sentido. E pior, eu não vi essa versão, eu vi a versão de 2017 com o Colin Farrell. Ah, sim, é da Sofia Coppola? Tem uma versão da Sofia Coppola. É da Sofia Coppola, sim. Eu só vi esse, eu não vi a versão original. Mas faz todo sentido. Né? Que realmente a chegada do personagem do Joe Shishido meio que mexe com as relações de poder lá das garotas, sim, né? Inclusive faz a líder, a própria líder sentir vontade de quebrar a regra, né? A regra geral, assim, maior do grupo. Tanto que ela fica possessa quando a outra né, acaba dormindo com o Ibuki. Agora, uma coisa que eu gostei também desse filme, bem, vocês já falaram do uso das cores, as roupas delas parecem que saíram de algum musical, alguma coisa do Jacques Demy, né? As duas garotas românticas, né? Que é tudo, cada uma com uma cor diferente, né? E aí teve uma hora que tem um número musical delas, né? Cara, me veio muito à cabeça os personagens de Super Sentai no melhor estilo Power Ranger, sabe? Também. Tanto musical como... parece mesmo, cara. Eu pensei agora, mas faz todo sentido. Uma outra coisa que eu gostei bastante, que posso complementar o que vocês falaram, é o uso de sobreposições, né? Tem muita superposição os overlays, né? Que você tem um personagem e você mostra o que o outro personagem está fazendo naquele momento, né? Eu achei isso fantástico também. É legal porque ele acaba abrindo mão do campo e contra-campo para essa civilização, né? E para mim faz todo sentido, assim. Eu acho que tem uma interação entre o ex-soldado e a líder ali das prostitutas que dá esse tom, né? Eles estão ali discutindo porque ele vai pagar para ficar com ela e ela questiona se ele tem dinheiro e aí eles ficam meio que debatendo. E aí, nesse momento, você tem a figura dele um pouco maior, né? Quando ele tá ali sobreposto com a imagem dela. E ela um pouco menor, e aí ela vê o dinheiro e se coloca ali à disposição dele. Então, acho que acaba até ajudando nessa questão de como as relações acabam sendo postas ali, né? E lembra um pouco aquelas coisas que o De Palma fazia, né? O Split Diopter. Sim. Verdade. Tem uma cena dele que ele chega com... É um porco que ele chega? A vaca. É uma vaca, né? E aí elas comparam o valor da carne, né? Do quilo da carne com o valor que elas cobram pelo serviço dela, pelo corpo delas. Essa cena até me lembra... Não sei se vocês assistiram A Mulher que Inventou o Amor, brasileiro, 1980. Não assisti, tô pra assistir. Não vi também, não. Cara, pois vejam, filmaço. E aí o início do filme se passa em um frigorífico. Então, tem também essa relação assim. No O Moleque que Inventou o Amor é até mais sugerido, né? Já no Portal da Carne é texto, né? É falado mesmo, assim. É algo verbalizado. E é uma cena que também eu gosto muito. O que você acabou citando do De Palma é que, de certa forma, o cinema do Suzuki, assim, ele acaba sendo muito próximo ali do próprio cinema madeirista do De Palma, né? Então ele vai buscar essas experimentações, essas coisas mais expressivas, né? Que acabam refletindo um pouco nessa vertente, né? Só um comentário. Só comentar que antes do Suzuki seguindo carreira no cinema, ele serviu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele teve experiências
no campo de guerra, e eu acho que talvez ele traga um pouco disso aqui pro filme, né? Porque ele consegue fazer esse filme parecer, tudo bem que não se passa durante a guerra, né? É pós-guerra, mas ele consegue trazer ele consegue transformar aquele cenário, aquela realidade que elas vivem, no inferno, né? Parece um inferno, realmente, porque se você reparar, inclusive, tá todo mundo sempre suando muito, né? Você sente o calor do filme, né? Você sente o calor daquela localidade, né? Ah, é verdade. Uma outra coisa que esse filme lembrou foi aquele filme do Kinji Fukasaku, o Batalhas Sem Honra e Sem Humanidade. Sim. Que conta a história da Yakuza no pós-guerra. E a abertura do filme é num mercado igual aquele, né? Eu não vi, cara. Eu tenho aqui já em Blu-ray e eu não vi ainda, acredita? Eu tenho DVD aqui. O começo do filme lembra muito o Portal da Carne. Legal. Tem que ver isso, eu vou ver. Bom, vamos para o próximo filme? Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? A Marca do Assassino, de 1967. O filme foi escrito por Senju Suzuki, Atsushi Yamatoya, Takeo Kimura, Yozo Tanaka, Shusei Soni, Yutaka Okada, Seiichiro Yamaguchi e Yasuaki Hangai, sob o pseudônimo de Hashiro Guruyo, o Grupo dos Oito. Atuam no filme Joei Shishido, Koji Nambara, Anumari e Mariko Ogawa. Sinopse. Um assassino conhecido simplesmente como Número 3 é contratado para proteger uma figura-chave do crime. As coisas não correm conforme planejado e ele se vê afastado de sua organização. Isso logo o colocará em conflito com o misterioso e perigoso Número 1. Essa sinopse vem do MUBI. Bom, eu acho que eu preciso dizer de novo, não é um primeiro contato fácil. Eu entendo muito do porquê que talvez esse filme tenha sido tão mal recebido num primeiro momento, seja por público, seja por crítica, porque, pelo menos, comparando esses dois filmes, né, o filme que a gente comentou anteriormente, Portal da Carne e esse, é um filme em que o diretor ele tá muito mais livre. Eu sinto que aqui é onde ele consegue se expressar sem necessariamente atender a quase nenhuma exigência, a não ser o interesse dele por experimentação, sabe? O filme ele vai acompanhar esse personagem, né? Eu vejo um filme como um filme de queda. É um personagem que tá no ápice ali, ele é o terceiro o terceiro assassino de aluguel mais poderoso e, enfim, da organização dele, e ele vai passar por um processo em que ele vai perder essa distinção e virar alvo, né, na verdade. E aí tudo isso ele vai acabar temperando esse filme com toques de surrealismo, né? Então ele vai trazer elementos que vão misturar o tempo real com um tempo mais psicológico, também realçando as questões ligadas a essa questão do urbano, né? Então a gente tem essa presença da cidade, a cidade tem uma importância muito grande, e claro, né, tudo isso muito bem engendrado dentro do cinema noir. Então tem muitos elementos ali que vão acabar remetendo a essa questão do cinema noir. O fato deles fazerem um filme em preto e branco, num momento que eles já podiam utilizar um filme a cores, né? E aí eu sinto que dentro da possibilidade de fotografia, a questão de escuro e claro é muito mais acentuada. Então, além dessa questão do noir, eu sinto que existe até um pouco de inspiração no próprio expressionismo alemão. E claro, né, o Suzuki ele também consegue trazer essa questão do humor. Então, se a gente vai partir de um personagem que está ligado diretamente com o cinema noir, que é esse cinema muito sensual, um cinema de uma moralidade dúbia,
A gente coloca esse protagonista com um vício esquisito, para dizer o mínimo, que é esse desejo por sentir o cheiro de arroz cozido, por saborear arroz cozido. E eu gosto como isso está presente ali na trama, como um vício, obviamente, né? Mas é engraçado você olhar para esse personagem que tem essa pose, tem essa imponência e que tem essa letalidade, mas também está ligado a uma coisa tão boba quando a gente olha de longe, né? E aí, como eu falei, como o diretor ele tá um pouco mais livre, ele vai apelar para algumas construções da forma como ele vai realizar o filme, que não são coisas tão comum vistas, né, no cinema mais mainstream, mais comercial. Então a gente tem o uso de jump cut, a gente tem aqueles close-up mais extremos, movimentos de câmera que são um pouquinho mais acentuados, né? Então isso vai ajudando na ideia de quebrar a narrativa, instaurar um certo tipo de caos que vai gerar consequências ali para dentro da trama até o final, né? Eu também gosto da questão de que existe uma ideia de progressão, mas que não é necessariamente linear. Não sei, eu fico muito com a impressão de que tem essa evolução da trama, mas muito mais no nível psicológico e de como o personagem acaba lidando com aquele mundo, né, e como aquele mundo acaba influenciando ele, do que necessariamente uma sucessão lógica de fatos, né. Então, assim, para mim foi um filme muito complicado de assistir, não é um filme fácil de digerir, mas que é legal por isso, sabe? Ele vai exigir que você volte para ele algumas vezes, sabe? Não, tem algumas cenas que você tem que voltar, né? Ainda bem que a gente vive num período que você pode voltar o filme, né? Porque algumas vezes você não entende. Naquela hora que no começo do filme, em que aquele personagem que é o motorista dele, que era um assassino também, né? Vai encontrar um cara, eu acho que era o número 2 ou o número 4, e aí corre atrás deles numa coisa que parece um túnel, né? E aí de repente os dois estão abraçados. Você fica assim, como é que tá acontecendo, né? E aí eu fico realmente imaginando, cara, como as pessoas tipo, dá pra entender porque a galera rejeitou, sabe? Dá pra entender porque foi o último filme dele, da Nikatsu, né? Ele tem uns cortes assim na montagem, assim, parece que ele retirou alguns planos, né? Essa cena mesmo desse abraço, né? Ele tá correndo e corta, já tá abraçado. E aí tem o som do tiro e você não sabe muito bem quem atirou em quem. Então, algumas cenas do Suzuki, você tem que esperar um pouco para você entender o que tá acontecendo, né? Porque parece que ele omite alguns planos, né? Eu não sei se ele realmente faz isso na montagem ou se já era algo planejado. Mas tem muito disso no cinema dele. É algo muito... A maneira como ele lida com o elipse do tempo, né? É muito própria dele. Eu escutei alguém falando, né, sobre essa questão do arroz. E aí, ao que parece, numa entrevista, perguntaram para ele por que o personagem, o número 3, era tão viciado em arroz. Ele falou assim, não, porque eu queria fazer um assassino tipicamente japonês, né? E aí a coisa mais japonesa que tinha é ser viciado em arroz. E sabe o que é que isso me lembra, essa questão do arroz, cara? É um filme que não é muito comum, mas Veludo Azul, o personagem do Dennis Hopper, ele anda com um tanque de gás, né? Que ele fica respirando, né? E o número 3, no início, a questão do arroz, ele gosta muito de ficar cheirando também, né? Então, me lembrou, assim, imediatamente. Eu não sei se o Lynch assistiu, não sei, mas eu não consegui não relacionar os dois personagens por conta disso. Eu gostei também que você tem no filme algumas histórias, né? Assim, tipo, o João falou que né, não segue uma certa progressão, mas também não. Mas parece que assim você tem no começo do filme, né?
aquela história de ele voltar pro Japão, né, ser encarregado de escoltar essa pessoa misteriosa, né, ele ser aliado com essa pessoa, esse cara que era ex-membro e caiu em desgraça. E é engraçado, né, porque esse cara cai em desgraça e mais tarde o número 3 também cai em desgraça. E assim, uma coisa que me chamou atenção na hora é que o cara, ele criticava muito esse ex-membro porque ele bebia, né, não levava as coisas a sério e tal. E aí, mais tarde, quando ele cai em desgraça, ele também vai beber, né? Ele também fica bêbado. É como se aquilo fosse uma coisa meio cíclica, né? Aconteceu com um, vai acontecer com o outro, e aí o próximo vai acontecer. E aí mais tarde você vai ter, né, a aparição daquela mulher, né? Que ele depois que ele mata o número 2, ele pega uma carona com. Ele pega carona, né, com a mulher. Quando ele termina o primeiro serviço. Terminando o primeiro serviço, ele pega carona com essa mulher que tem muito a ver com a questão da chuva, né, com os pássaros, né, com borboleta. E é justamente uma borboleta que vai botar tudo, atrapalhar ele, né, na missão que ele tinha, né, que ele tinha que ele é dado vários serviços, ele vai executando, e aí o último serviço ele tem assim 2 segundos para puxar o gatilho, e aí quando ele vai puxar o gatilho da arma, né, uma borboleta pousa na frente da mira, né, e aí no final, né, ele passa a ser atormentado por essa figura fantasmagórica lá do número 1, né? Sim, e sei lá, eu acho que a partir do momento que essa mulher aparece, que as coisas meio que começam a descambar. Pra mim, ela é muito claramente assim um ponto de ruptura, tanto pra ele quanto pra própria forma como o filme acaba se construindo, assim. Acho que a partir do momento que ela aparece é onde a gente começa a ter mais esses elementos próximos ali do surrealismo, né? Tanto que toda vez que ela aparece, ou tem chuva, ou, sei lá, tem um chuveiro, ou uma fonte. E acho que o filme meio que acaba evoluindo nesse sentido, né? A partir dessa figura que quebra tanto o personagem quanto a própria narrativa. Eu já acho que o filme já começa. Aí você já começa a ver que vai algo dar muito errado quando a esposa dele se envolve com um contratante, né? Dele. Liga. Tanto que é ela que atende quando ele liga pra ela, né? Quando ele liga pro contratante. Quando você vai contar as coisas desse filme, são muito engraçados, cara. Porque o cara liga pro contratante dele e quem atende é a esposa dele. Você tinha acabado de ver ele no filme dizendo que era a esposa dele, né? Quando ele entra no carro, logo no início do filme, né? O cara pergunta quem é ela, e ele é minha esposa, né? Né? E aí o cara, beleza. E aí, 2 tempos depois, ela tá na cama com o contratante dele, cara. O contratante do serviço. Então, tipo, você já vê que vai dar algo ali muito, muito errado. E na questão do noir, eu até acho curioso porque talvez sejam 2 femme fatales, né? Porque as duas tentam matar ele. As 2 tentam matar ele, cara. Eu acho muito legal. E a questão dessa segunda mulher é totalmente ao caso do destino, né? É como se fosse uma própria proteção do destino, de certa maneira. Porque poderia passar qualquer pessoa, né? É uma carona só. E muda tudo, né? Isso é muito de noir também, né? Questão de carona. Pegar A Morte em um Beijo. A Morte em um Beijo, eu acho. Morte em um Beijo, sim. Que começa com carona, tem Detour também, né? Que tem a questão de uma carona. Sim, que é o clássico, sim. Sim, filme B, noir. E os 2 são clássicos, né? Os 2 são clássicos, E é tudo, assim, o ponto de partida é uma carona, né? Então, é algo muito, muito curioso. É muito provável que o Suzuki tenha se inspirado, né, nesses 2 para fazer. Sim, é muito provável. Tem muitos elementos de noir. Tem essa questão da fotografia, do forte contraste, né? No início do filme tem muito uso de fumaça também, logo no início do filme. A trilha sonora tem uma parte que tem um jazz,
que é algo também que a gente via muito em Noás. Tem outra cena que tem uma gaita, também a gente via em Noás. E tem essa questão da femme fatale, que eu acho que... Da questão do Noir, a gente só não tem uma narração em off, mas a gente tem alguns momentos em que ele tá falando com ele mesmo, né? E uma coisa que não tem no ar é ele subir, o assassino subindo em cima de um balão para cometer assassinato. É isso que eu... Cara, isso... Tem uns momentos muito absurdos, cara. Cara, é quase um cartoon, cara. É quase um cartoon isso. Quando você vai falar, você vai contar pra alguém, ele comete, ó. Eu até anotei isso aqui, cara. O segundo assassinato que ele vai fazer, ele tem um outdoor em frente onde o cara tá, que tem um isqueiro que abre, aí ele coloca a arma. Ele coloca a arma por dentro dessa abertura do isqueiro, né? Da tampa do isqueiro, e atira. Aí, no terceiro assassinato, ele mata o cara através da pia. O cara, ele entra por debaixo da onde o apartamento do cara, pega a encanação, né? Aponta a arma, e quando o cara abre a pia, ele sabe que o cara tá na pia, e aí atira. Tipo, poderia ser qualquer pessoa que abriu a pia. Mas, mano, é muito bom. É muito bom. O Jim Jarmusch vai fazer isso em Ghost Dog também. Esse filme é muitas vezes citado como uma das grandes influências, assim, trabalhos que tiveram influência do Suzuki, né? E esse eu não vi ainda. E o quarto assassinato, ele foge no balão, cara. Ele foge no balão, tipo, sabe? Tipo, cara, não faz nenhum sentido isso, mas beleza. É muito loucura, cara. É muito loucura. Uma outra coisa também um outro filme também que dá para fazer pontes, assim, é um filme que o próprio Suzuki fez, que é o Pistol Opera, né? Que também tem esse troço de hierarquia de assassinos, né? Gente subindo para ver se consegue chegar ao topo, né? E só que ele tá nesse filme, ele tá muito mais livre de uma história, de buscar fazer uma história, né? É difícil você acompanhar esse filme, né? Mesmo com legenda ou sem legenda, sabe? É um filme para ver figura, como diria minha mãe. É o penúltimo filme dele, né? É de 2001. O último filme dele é aquele Princesa Guaxinim, 2005. Esses dois eu não consegui ver ainda, cara, infelizmente. É uma loucura. Uma loucura. Eu botei lá no Twitter a última cena. Eu vi. Uma coisa muito forte no protagonista é a relação dele com a esposa, né? Uma relação, assim, meio destrutiva. Até em termos, assim, de sexo, né, cara? Quando ele volta pra casa. E eu acho assim, quando ele volta pra casa do primeiro serviço, que tem aquela cena lá que ele liga pro contratante e ela atende, cara, ele reconhece a voz dela ali, né? Não tem como ele não reconhecer, né? A voz da esposa. E aí, quando ele volta pra casa, ele dá um tapa nela e depois começam a transar e eles transam pela casa toda, né? Até em cima, até na escada em caracol. Sim, cara, até na escada em caracol. Que é uma escada até difícil de você subir, quanto mais transar. É difícil de subir, imagina transar. Cara. Eles transam. E aí depois tem outras cenas também, tem outra sequência também de sexo deles. Tem até um antes dela matar ele, que eles estão numa banheira, né? E aí ela fala que eles são duas bestas e que estão, acho que ela fala que estão condenados a viver juntos para sempre, né? E aí depois, quando ele a encontra, depois que ela tenta matar ele, né? Que ela acha que conseguiu, ela também tenta seduzir ele novamente, né? E até assim você fica até um pouco receoso dele cair novamente, né? Porque a mulher também tinha, assim, uma sedução muito forte, né? Eu achei uma coisa muito maluca desse filme, essa relação deles com o sexo. Vamos falar agora sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Wilmerson, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Cara, eu vi na MUBI recentemente A Garota da Fábrica de Caixa de Fósforos.
Eu acho que é esse o nome, é um nome bem, bem grande, né? Mas é isso mesmo. Garota da Fábrica de Caixas de Fósforos, de 1990, dirigido pelo Aki Kaurismäki. Esse filme é o terceiro filme que era até então a trilogia do Proletariado. E ele, ano passado, o Kaurismäki lançou o quarto filme dessa tetralogia do Proletariado. E esse filme de 1990, ele segue essa protagonista, que ela é oprimida por tudo ao redor dela, pelo trabalho dela, pela família, pelos relacionamentos. É um filme que se usa muito pouco de falas. Você consegue... Ele consegue quase tudo, assim, entender através, assim, de ações mesmo, assim. E tanto que a primeira vez que a gente vai ouvir ela falar já é com alguns minutos de filme, a primeira vez que a gente ouve a voz dela. E, salvo engano, a primeira vez que ela fala é para pedir uma cerveja para tomar, que é uma tentativa dela de fuga daquela realidade, né? A gente, o início do filme, o filme começa mostrando ela trabalhando em uma fábrica. Na verdade, o filme começa com um plano focado nas máquinas. Depois a gente vê a mão dela manuseando ali algumas caixas. Depois a gente vê, minutos depois, você vê a família dela e como ela é oprimida naquele lugar também, que era para ser um lugar de conforto, um lugar de segurança, né? E você vê que ela mantém os pais, e aí isso você só vai minutos depois eu vi ela falar pela primeira vez, que essa questão dela pedindo uma cerveja em um bar, um tentativa de fuga, e você só vai ver ela sorrir no filme ainda um pouco mais para frente, a primeira vez que ela sorri, que é em uma casa de show, tipo uma discoteca, e aí ela encontra alguém ali, consegue dançar com alguém, e aí naquele momento de afeto ela dá um sorriso, é o primeiro sorriso dela no filme, um dos poucos, mas não vou falar mais para não dar spoiler, né? O Kaurismäki lançou o quarto filme da tetralogia, como eu falei, que é o Folhas de Outono, que é um filme que tem sido bem falado aí no 2023, e os dois filmes são excelentes. Eu acho que talvez ainda esteja pelo cinema, o Folhas de Outono. Quem puder ir assistir, eu também recomendo bastante. Eu vi muito pouca coisa do Kaurismäki, infelizmente, assim, porque meu pai gostava muito dele, né? Eu vi Os Cowboys de Leningrado Vão pra América e o Calamari Union. E é engraçado que você tá dando uma percepção totalmente diferente que eu tava tendo dele, assim, porque os dois são mais chegando pra comédia, né? E aí, você falando, né? Eu fiquei interessado em assistir. Esse tem alguns momentos, pequenos momentos de humor. O Folha de Outono tem mais. O Folha de Outono é um filme que trata mais com humor. Apesar de ele ter vários elementos em comum com a Garota da Fábrica de Caixas de Fósforos, ele vai mais pro humor. Tem mais cenas assim cômicas. Mas é um humor bem diferente, né? O filme do Kaurismäki, ele cria um universo muito próprio, né? Tanto que nesse novo filme dele, Folhas de Outono, é um filme meio difícil de você decifrar em que época ele se passa. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é um filme que você ouve falar sobre a guerra da Ucrânia, mas os personagens de casa ouvem as notícias através de um ratinho, de um rádio, um rádiozinho pequeno, sabe? Então, e o calendário onde ela trabalha, o filme foi feito em 2022, mas o calendário onde ela trabalha é de 2024, que é desse ano, né? Então, é um filme assim, meio difícil de você... A maneira como eles se vestem também. Enfim, é um universo... Eu acho um universo um pouco à parte, assim, o universo do Kaurismäki. Eu conheci há pouco tempo, mas tenho gostado muito de descobrir. Legal. E você, João, você viu algum filme em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar? Cara, eu vou roubar dessa vez e não vou indicar um filme, eu vou indicar um anime. É um anime que saiu no ano passado, em 2023. Eu enrolei pra ver esse anime, eu comecei a ver, e aí parei, e aí falei, bom, agora que eu terminei Jujutsu Kaisen, que é um outro anime, eu vou ver esse aqui, que é Chainsaw Man. Chainsaw Man ele tem na Crunchyroll, e vai acompanhar o Denji. Basicamente, a história se passa num capitalismo 2.0, e os demônios meio que começam a andar pela Terra. E aí, por a gente estar lidando
com uma situação capitalista, a gente tem os caçadores de demônios e a gente tem as pessoas que são só uns fudidos. E aí, para sobreviver, você pode fazer de tudo. Você pode tanto vender seus órgãos, trabalhar caçando demônio, e a gente vai acompanhar o Denji, que é um rapaz, o pai dele acabou falecendo, ele herda uma dívida do pai, e aí ele passa a caçar demônios para poder sobreviver. Além disso, ele acabou vendendo um olho, ele vendeu um testículo, ele vendeu um rim, e ele tem um amigo demônio, que é a Potita, que é a demônio da motosserra. Enfim, ele tá caçando demônios, ele acaba sendo traído pelo cara que contrata ele, e ele é morto. Só que quando ele morre, ele acaba fazendo um pacto com a Potita, que é o demônio da motosserra, e aí ele volta à vida e tem a possibilidade de necessariamente virar o demônio da motosserra para enfrentar os outros demônios. Falando assim, parece uma coisa completamente absurda e besta, mas ele faz comentários muito pertinentes, tanto sobre essa questão do capitalismo, tanto que o grande vilão, que nem aparece nessa primeira temporada, mas que é muito citado e que aparentemente vai ser o grande antagonista dessa história, é o demônio das armas, um demônio que surge nos Estados Unidos, que está ligado a armas de destruição em massa, e que também acaba se conectando com essa questão histórica do Japão, né? Então é um anime que ele aborda esses elementos completamente extraordinários e às vezes até meio estranhos, mas consegue construir algumas críticas bem interessantes e alguns comentários sobre como essa questão do capitalismo acaba influenciando, né, nas nossas relações. Cara, anime filezinho, 12 episódios a primeira temporada. Não sei se a próxima temporada sai agora em 2024 ou 2025, mas fica aí a recomendação, animado pelo mapa. Assim, foda, vale a pena ver. Tá no Crunchyroll. Crunchyroll. Tá legal. João, você tem algum meio de contato? Sim, vocês podem encontrar no Twitter, que é o @João_Neto93. Vocês também podem encontrar no Instagram, que é _João_Neto_. E aí agora eu resolvi também trazer meu Letterboxd pra cá, porque esse ano eu tô tentando deixar um comentário sobre todo filme que eu vejo. Então lá no Letterboxd, vocês vão me encontrar como João Neto93. E você, Wilmerson? Em todas as redes sociais, vocês me encontram como Wilmerson da Silva. Acho que não vão ter muitos. Se encontrar um lá falando de cinema, sou eu mesmo. E também o Letterboxd também, eu uso bastante. Vou até te seguir, viu, João? Vou te seguir de volta. E eu também tenho uma página nas redes sociais chamada Diários de Cinefilia, que é uma página assim que eu fiz mais para poder extravasar uma vontade de publicar sobre os filmes que eu vou conhecendo, publicar pequenos trechos que eu gosto, sabe? E compartilhar pensamentos. Eu não posto com tanta frequência, mas tenho tentado fazer algo legal lá. Então, quem quiser seguir, pode ficar à vontade. Fico grato. Agradeço muito a participação do Wilmerson e do João e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mais uma vez, eu não vou falar da nossa página no Facebook porque ela está às moscas. Então, dá um toque lá no Twitter, Thiago Miranda 79. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Roparito, eu sou o Thiago. De Jaú, interior de São Paulo, eu sou o João. De Fortaleza, Ceará, eu sou o Wilmerson. E esse foi o podcast Ponto Cego.